Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Físico Sem Limites. Aqui é o Dr. João Mendes e do nosso lado não está o Dr. Ricardo Ambrosio, o professor Ricardo Ambrosio, que está chegando. Vocês sabem, São Paulo cheio de trânsito, às vezes isso acontece. Bom, hoje nós temos um episódio especialíssimo aqui, que é daqueles episódios que a gente traz profissionais de outras áreas, vocês já viram aí na thumb, mas para sempre estar corroborando aqui na nossa vida fisioterapêutica. Antes da gente começar, quero passar aqueles dois recadinhos de sempre para vocês. Tira um print, tira uma foto do dispositivo da onde você estiver aqui ouvindo, assistindo o nosso podcast e marca lá no Instagram o @Físio Sem Limites. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais. E o segundo recado também é que na descrição do YouTube, do Spotify, todas as plataformas que nós estamos, tem os links para todos os nossos cursos, treinamentos, e-books, tudo aquilo que você precisa para crescer cada vez mais na fisioterapia. E hoje eu vou dar destaque ao Fisiotube, que é a nossa plataforma de exercícios com mais de 1.500 exercícios em vídeo e explicativos para você utilizar com os seus pacientes. Então clica lá para você poder saber como é que funciona. Ah, tem uma coisa boa, né, Eric? Lembra disso? Você pode mandar para os seus pacientes via WhatsApp. Você pode criar playlists na Fisiotube e mandar os exercícios para o paciente não esquecer. Imagina que legal, você passa para o paciente, ele... Pô, não fiz porque não lembrei como é que tinha que executar. E tá tudo resolvido lá na Fisiotube. Você pode mandar esse vídeo lá para o seu paciente. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso querido convidado, José Clementino. Fala, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Confesso que é meu primeiro podcast. Oh, que legal. Adoramos o primeiro podcast, né, Eric? Acho que o primeiro é o melhor. Esquece, né? É inesquecível. Mas que honra é a nossa de poder estar com você aqui, inaugurando a sua vida de podcast. Porque agora você vai ser chamado para todo lugar, cara. Vai ser chamado para todo lugar. Assim seja. Mas a gente tem plena confiança em você. Você é o personal do Ricardo. Agora está começando a ser o meu personal também, né? E a gente vai desenvolver aqui uma conversa bem bacana sobre periodização de treinamento, corroborar também com algumas coisinhas da fisioterapia. E ninguém melhor, não é só porque você está assessorando hoje nós, é porque nós confiamos realmente no seu trabalho, a gente sabe de toda a sua capacidade técnica, né, da área específica. Mas, José, até antes da gente começar, quem é o José Clementino? Fala aqui pra gente, se apresenta para o pessoal te conhecer. Fala, galerinha. Bom, meu nome é José Clementino, né? Trabalho aí já na área de educação física já há 6 anos, como personal também. Sou formado aí desde o ano passado, né? Era para me ter se formado há um tempo atrás, mas aconteceu muita coisa aí, travei a faculdade, depois voltei e me formei. Mas já continuei trabalhando, graças a Deus. Hoje atendo aí mais de 100 alunos na consultoria online. Uau! Atendo mais de 10 alunos como personal trainer, dentro dos meus horários, que às vezes é muito corrido. E graças a Deus a gente vem caminhando, vem trazendo aí mais novidade para cada aluno, se especializando ainda mais. E dentro disso, trazer aquilo que a faculdade nos mostra e os cursos também, para a gente colocar em prática para potencializar ainda mais o resultado dos alunos. Perfeito, mas dá para ver também que mesmo que você tenha uma formação mais recente, apesar de tudo que aconteceu, quem sabe a gente até desenvolve isso no meio do caminho aqui, mas dá para ver que você tem aí um conhecimento de causa. Quem não tá assistindo, quem tá só ouvindo, liga aí rapidinho no Spotify ou no YouTube e vê o vídeo. Pô, o cara é histérico, hein, Eric? E ele falou pra gente nos bastidores que não está em competição. Que ele largou disso daí. Imagina quando o cara competia, né, Eric? Então você já tem um conhecimento de causa aí, né? Sim, já tem um conhecimento já. Né? Mas você era atleta mesmo? Como é que era? Eu já fui atleta amador, já competi 2 vezes em 2 competições amadoras, lá em 2019, 2018. Hoje, graças a Deus, não gosto de ver a competição, mas hoje eu não pretendo mais competir. Pretendo ali passar o meu conhecimento, gosto de treinar, tudo que é esporte radicais, eu estou envolvido. Esporte radical? Que esporte radical? Eu já saltei de paraquedas. Ô, louco, já saltou, Eric, de paraquedas? Eu não, cara, eu tenho muita vontade. Lá em Boituva, onde você saltou? Lá em Boituva. Boituva, legal. Boituva. Se eu pudesse, eu faria o curso sozinho pra saltar sozinho. Caramba, eu sou de Tatuí. Não sei se você conhece, que é uma cidade vizinha, Boituva. Então, eu sempre, meus amigos, boa parte da minha escola era de Boituva, mas ia para estudar em Tatuí. Então a gente ficava sempre ouvindo dos saltos, né? Quando passa ali na Castelo Branco. Sim. Cara, deve ser sensacional. Que legal. Já saltei de paraquedas, já andei de motocross.
Uau! Já andei de motocross aí, tenho uma lista de esportes radicais que eu ainda quero fazer. E é isso, eu gosto muito de estar em movimento. Eu odeio ficar parado. Então, tipo, eu sempre falo, pô, eu preciso estar em movimento. Então, eu vou correr, eu vou treinar, eu vou fazer um crossfit, eu vou fazer alguns esportes radicais. E é isso, a vida em movimento. É o que você falou aqui, ó. Até minha garrafinha, ó. Movimento cura. Olha aí, ó. Ó, dá pra dar um foco aí, Eric? Dá, né? Movimento cura. Cara, mas é um fato, né? E é muito legal porque na educação física e a fisioterapia, nós somos praticamente irmãos, né? Sim. Aí de atuação, porque quando você tem ali um atleta que você faz todo o condicionamento, pode haver uma lesão, Claro. vem pra gente, a gente cuida e devolve pra vocês, ou às vezes já chega direto pra gente e a gente depois manda pra vocês Sim. potencializarem, né? Eu acho bem legal quando a gente faz aqui um episódio junto com um educador físico, porque a gente mostra para as pessoas que a gente não precisa ter disputa, Sim. né? E o movimento e o exercício é uma coisa que está em conjunto com as duas áreas, com finalidades para desfechos diferentes, mas a gente está ali em conjunto, né? Então é por isso que também a gente trouxe você aqui para poder Sim. falar sobre isso. E o que mais acontece hoje em dia é você vê, né? Não só atletas, mas pessoas comuns vindo de lesão para dentro de uma academia. Olha, meu fisioterapeuta fez todo o processo, trouxe a cartinha, pô, ele não pode fazer isso, mas ele precisa fazer isso, né? Então a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar que é muito importante hoje em dia. Importantíssimo. Muito importante. Então você vê muita gente. Então hoje eu já recebo alunos assim, porque eu ainda trabalho, né? Trabalho dentro de uma academia. Então assim, você vê muitos alunos vindo com cartinha de fisioterapeuta. Olha, meu fisioterapeuta pediu para você fazer isso. Tá, então vamos trabalhar em cima do que o fisioterapeuta tá pedindo pra gente, tá? Para a gente potencializar e quando você retornar lá, ele fala assim, opa, você tá de parabéns. Fez um bom papel. Legal, cara. E é isso que a gente precisa pensar no bem do paciente, do cliente, sei lá, como a gente quiser, do aluno, né? Como a gente quiser denominar. Pra gente é paciente, né? Pra vocês são alunos, né? Porque vocês têm a parte pedagógica, né? A gente tem a parte mais tratamento, mas no final é a saúde da pessoa que a gente leva em conta e a gente precisa priorizar, né? Sim. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar bastante sobre periodização de treinamento, Legal. né? A gente também vai falar com um pouco de enfoque no emagrecimento, Boa. que querendo ou não, quanto não mais magro, mas quanto um percentual de gordura menor, quanto um percentual de massa muscular, né, de massa magra maior, Sim. né, a gente está priorizando a nossa saúde, está protegendo o sistema cardiovascular e por aí vai, imunidade e tudo mais, e é a nossa aposentadoria lá na frente. Com certeza. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente estava conversando nos bastidores, né, José? José ou Zé? Ah, você que sabe. Não, você que diz. Não, José fica muito formal, né? Então, Zé, fala, ó, você pegar intimidade logo no primeiro dia. Então, Zé, porque a gente vê muita informação desencontrada na internet. Muito. Hoje você tem o foco em engajar e não necessariamente, às vezes, falar o que realmente é com base nos estudos, com base no que é aquilo que realmente funciona. O pessoal fala na base do like, na base da polêmica. E não é isso que a gente quer. A gente vê um nutricionista falando uma coisa, o outro nutricionista falando outra. A mesma coisa o profissional de educação física, a mesma coisa o fisioterapeuta, o médico e por aí vai. E com saúde a gente não pode brincar. Sim. Né? Então vamos começar literalmente do começo. O que é a tal da periodização? Cara, periodização, ela é nada mais nada menos que você montar uma periodização de treinamento de acordo com a especificidade do seu aluno. Se seu aluno ele quer emagrecer ou seu aluno ele quer hipertrofiar, ganhar massa muscular, são periodizações diferentes. Você precisa pensar eu sempre gosto de falar que é a escala de prioridade do aluno, né? O que o aluno quer? O que ele realmente precisa? Pô, eu preciso emagrecer. Poxa, mas você também sabe que o ganho de massa muscular é importante. Então vamos periodizar de acordo com a sua especificidade. Se você quer emagrecer, vamos traçar uma periodização bem elaborada para você, tá? Por quê? Existe inúmeras periodizações.
Tá, existe periodização em bloco, periodização linear, linear reversa, periodização, né, ondulatória, que eu gosto bastante, onde você vai ondulando. Que é o que você falou que vai colocar no meu treinamento, né? Que você vai ondulando o volume de treino e o volume de intensidade ali. Volume carga, né? Volume carga, dá pra você anotar a carga todo bonitinho e a cada semana você fazer um volume diferente. Então, assim, se a gente parar pra pensar, o que é periodização? É periodizar de acordo com o que o aluno precisa. Qual é a escala de prioridade dele? Pô, vou periodizar a minha, sei lá, o meu treino dessa forma. Tá, não, pô, pera lá, pensa. Será que esse volume total de treino é adequado para ele? Ele tá preparado? O corpo dele tá preparado para receber esse volume total? Porque você pega a periodização de treinamento aí de 36 séries, 40 séries, mas será que ele tá? Ele é iniciante, ele tá preparado para isso? Entendi. O corpo ele não ganhou essa maturidade toda para estar ali preparado para você receber todo esse estímulo que tá vindo. Às vezes pode se dar uma sobrecarga muito grande, né, cara? Sim, claro. Aí entra a questão da tal da lesão. Então, se você dá uma sobrecarga por uma pessoa, não tem tempo de se recuperar. Tá, tinha uma sobrecarga muito grande, como é que você vai recuperar esse aluno? Amanhã ele não levanta. Nem sai da cama. Ele nem sai da cama. Essa é a famosa dor do primeiro dia da academia, né, cara? No segundo, aliás, né? Que você não consegue nem se mexer. Sim, sim. Então, porque aquela primeira aula, aquela primeira periodização não foi adequada para aquela pessoa. Não foi adequada para aquela pessoa. Entendeu? Então, tipo, todos os alunos que eu recebo, eu sempre procuro perguntar algumas coisas, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu tempo de treino? Ah, eu não treino, nunca treinei. Mas você nunca fez uma caminhada? Você nunca fez uma educação física na escola? Uhum. Não, nunca fiz. Pô, então beleza, eu não posso colocar uma periodização, um volume de treino muito alto, porque senão amanhã ela não vai voltar aqui. Ou se ela voltar, ela vai falar, meu, aquele professor queria me matar. Vai voltar arrastado, na verdade, né? Isso se voltar, né? Mas questão de periodização é pensar dessa forma. Na prática, é pensar dessa forma, né? É pensar de acordo com o aluno, né? Sim. Ele tá ali preparado para aguentar aquela sobrecarga que está vindo, porque é uma sobrecarga diferente. Se você pega um aluno que nunca treinou, ele não está acostumado com aquilo. E pode dar um problemão, né? Pode dar um problemão. Então a gente tem que pensar na periodização correta para aquele aluno, para aquele estímulo do exercício físico ali naquele momento. Perfeito. Zé, pensando nisso que você falou também muito do objetivo da pessoa, né? Aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, aquilo que ela espera. É lógico que a gente também, quando pensa em emagrecimento, a gente só pensa numa pessoa que está mais gorda e quer emagrecer, quer ter menos volume de gordura, né? Um percentual de gordura menor. Mas também nós temos os outros objetivos de pessoas muito magras que querem ganhar peso. Só que uma pessoa magra não quer dizer que ela não tenha gordura. Exato. Né? O famoso falso magro. Como uma pessoa que está possivelmente acima do peso, que tem gordura, mas pode também ter já um volume muscular considerável. Sim. Né? Na verdade, eu queria saber se existe alguma definição exata sobre isso, ou pelo menos o seu ponto de vista. O que é emagrecer de fato, já que a gente está falando de emagrecimento? Emagrecimento é o percentual de gordura, é aumento de volume muscular, isso é uma coisa do visual, porque se a gente parar e pensar, uma pessoa que tem o IMC, eu sei que a gente sabe hoje que o IMC não é o grande preditor para saber se uma pessoa está com sobrepeso ou não. E nem a balança. E nem a balança, exatamente. Então, eu hoje com 80 quilos, hoje eu, João, tenho 80 quilos. Eu tenho um volume de gordura, mas tem um volume muscular maior. Mas eu já tive, tempos atrás, os mesmos 80 quilos que eu era só gordura. Entendeu? Então, como que a gente define o que é de fato emagrecimento? Boa, vamos lá. Você olhando pra mim, quantos quilos você me dá? 75? Eu tenho 80 quilos. Rapaz, olha isso. Ele tem o mesmo peso que eu, Eric. Falei que eu quero chegar nesse shape, hein, mano? Vamos lá. Aí, eu tenho 80 quilos. Então, se você parar pra pensar, né, aquela pessoa que quer emagrecer, só que ela não quer perder massa muscular, porque realmente massa muscular ela é vida. Então, quando a gente pega uma pessoa que quer emagrecer, o que a gente faz? Vamos pensar na sua massa muscular. Então, vamos trabalhar a academia, sim, a musculação. A gente vai colocar ela para fazer musculação e potencializar com o aeróbico junto, né, que a gente sabe que é o plano alimentar, a dieta. Sim. Certo? Por quê? Porque a gente fala que a gente quer que ela emagreça com qualidade. E essa qualidade é o quê? A massa muscular. Então não adianta ela emagrecer, perder massa,
Porque ela tá emagrecendo sem qualidade nenhuma. Sim. Então a ideia ela é o quê? Emagrecer com a musculação, treinar a musculação realmente forte, pesada. Ela pode treinar, potencializar com cardio para ela emagrecer com mais saúde, né? E ter aquela massa muscular sobressaindo ali e falar assim, opa, eu tenho essa massa muscular. Ela não tá indo embora. Por quê? A galera pensa muito na balança. Hoje em dia, tipo, eu subi 1 quilo. Pô, mas será que você subiu 1 quilo fazendo o seu planejamento alimentar não foi de massa muscular? Por isso que daí talvez uma bioimpedância, né? É adipômetro que chama? O adipômetro. Né? Pra você poder avaliar melhor. Sim, pra você poder avaliar melhor. E assim, pô, subi 1 quilo na balança. Mas isso não é massa muscular? Porque a pessoa tá presa na balança. Então, tipo, o mal do século é a balança. Eu subi na balança. Pô, mas você subiu na balança. Tá. É a pressão da sociedade que fala que você precisa ter até determinados quilos, né? Mas aquela pessoa, se ela tá fazendo tudo certinho, ela tá emagrecendo qualidade. O percentual de gordura dela tá diminuindo. Ela tá ganhando massa muscular. Se eu não me engano, o Anderson Silva, o lutador, tem por volta de 80 quilos nos bons tempos, no auge dele. E o cara é monstruoso. E olha o tamanho do cara. O cara tem alto, o quê? né? 1,90 m? Eu tenho 1,70 m. Aí eu também tenho 72, só tenho levemente mais. Aí, ó. Cara, é louco você pensar que realmente não é a balança que determina isso. Não é a balança. A gente sempre tem que pensar no percentual de gordura. Aí que entra uma boa avaliação física, uma avaliação de biopedância, pra gente poder ver realmente se você tá emagrecendo com qualidade ou você tá emagrecendo realmente e perdendo massa muscular, porque não é o ideal. Pergunta polêmica. A gente falou que não ia fazer polêmicas, mas hoje a gente vai fazer uma polêmica. Que não é tão polêmica, mas na verdade é uma grande dúvida. Porque um defende um, outro defende outro. Qual que é a diferença então da bioimpedância e do adipômetro? Qual que é mais fidedigno? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Qual que eu tenho que confiar? Bom, no meu ponto de vista, eu gosto muito de fazer a avaliação no adipômetro. Por quê? Porque eu tenho contato com sua pele. Então eu vou pegar, eu vou fazer a avaliação. Então eu sei, eu peguei. Já na biopedância, na balança, entendeu? Você pode subir nessa balança 2, 3 vezes. Pode ser que dê erro, pode ser que dê diferença. Entendeu? Mas é tão gritante assim o adipômetro pra bioimpedância? Para algumas balanças, sim. Outras não. Outras bate certinho ou dá então diferença. Depende da qualidade, dessa bioimpedância ou aí, bate certinho ou dá diferença de 1 para 2, 2 para 1, mas tá tudo certo. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de fazer pessoalmente. Eu gosto de pegar o adipômetro, fazer a avaliação, porque ali eu tô em contato com o meu aluno. Eu falo pro meu aluno, eu explico, olha, eu tô pegando aqui por conta disso, tal, pra gente poder ver qual é o percentual de gordura que você tá hoje, tudinho certinho, porque na próxima avaliação foi eu que fiz. E é engraçado que essa pergunta vinha outra pergunta. Por quê? Porque se eu fiz a avaliação física com você e se você fizer a avaliação física com outra pessoa, a metodologia dela é diferente de pensar. Então pode dar diferença também. Tá. Ela pode ter usado o adipômetro, mas a metodologia dela pensar, que é onde ela fez o curso, é a metodologia dela. Mas para fazer então os comparativos, ela tem que manter o mesmo estilo sempre. O mesmo estilo e o mesmo avaliador. Sim, porque senão vai dar diferença. Isso é normal, vai dar diferença. É igual você subir numa balança de uma farmácia, vai na outra esquina e sobe na outra balança. E chega na sua casa e sobe na outra balança. Você vai ter 3 pesos diferentes. Aí é uma desregulação total também dessas balanças que a gente parte do pressuposto que tudo deveria, pelo menos a balança deveria pesar igual, né? Sim. Então, tipo assim, eu gosto muito do adipômetro. Eu vou na ideia do adipômetro. É lógico, a balança facilita a nossa vida? Facilita. Mas eu gosto mais do adipômetro. Esse contato, porque se você pensar, João, o mundo tá muito robótico. Você entende? Ah, sim. Não tem nada mais humanizado. Eu acho que se você tem esse contato com o seu aluno, traz essa ideia de humanização. Pô, ele tá tendo um cuidado comigo, pô, ele tá me explicando onde eu tô pegando, onde ele tá pegando, onde ele tá pensando, pô, ele me explicou todo, qual foi porque eu gosto de usar 7 dobras de Pollock. Então, tipo, ele usou essa metodologia, vou passar com ele de novo pra gente ver como é que foi, tudinho certinho. Sim, e é muito bom, cara, até parabenizando você, porque antes da gente começar aqui o nosso episódio, eu já aproveitei e fiz minha avaliação inteira aqui, e ele foi explicando, mostrando, determinando tudo, e gera confiança. Gera. Né? Não tô falando isso aqui na sua frente, porque você tá aqui na minha frente, porque realmente gera. Isso é muito importante pra você ganhar a credibilidade ali junto ao aluno, junto ao paciente. Mas, vamos lá. Ô Zé, qual que é o erro mais... Você assim, pensando, você como
profissional de educação física em academia e pela toda a sua história que você já tem aí dos seus treinamentos, qual que é o erro mais comum que você encontra na abordagem dos profissionais como um todo para o emagrecimento junto a esses alunos? Qual que é o maior erro que você encontra? Porque assim, a gente vê que tem gente na academia e tá lá 200 anos e, cara, a pessoa não tem avanço, não progride. Qual que é o maior erro que você vê hoje? João, o maior erro que eu vejo na abordagem é não entender a dor do seu aluno. E não é a dor física, né? Não é a necessidade, É a né? necessidade. Eu acho que há uma dificuldade nisso. Eu nem te ofereci. Você quer água? Eu quero... Deixa eu colocar uma água aí que a gente vai falando, mas vai lá. Não entender a dor do seu aluno. Por quê? Uma vez que você entende a dor do seu aluno, você é a solução. Você é aquele remédio para aquele seu aluno. Entendeu? Então, tipo assim, hoje a abordagem é só passar treino, não é qualquer treino, é entender a dor do seu aluno. Por exemplo, eu uso uma abordagem de é o seguinte: João chegou comigo, pô, João, tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, já treina? Ah, treina há 1 ano. Pô, tem alguma lesão? Ah, não tenho lesão. Tem certeza? Tem lesão no ombro, quadril, joelho, tornozelo? Uhum. Não. Nem na lombar? Não. Toma algum remédio controlado? Não tomo. Pressão alta, pressão baixa, problema de coração. Qual é o seu objetivo? Pô, o meu objetivo é emagrecer. Você tem uma meta? Foi como eu te perguntei ali nos bastidores. João, você tem uma referência de como você quer chegar? Sim. Ah, eu tenho. Pô, quantos quilos você quer eliminar? Pô, eu quero eliminar tantos quilos. Então, beleza. Então, a gente sabe que a gente tem uma meta e a gente precisa traçar um caminho até chegar a essa meta. Eu acho que acredito eu, ali no dia a dia, que a maior dificuldade que eu vejo assim é a abordagem de entender a dor do cliente, entender a dor do seu aluno. Uma vez que você entende a dor do seu aluno, acabou. Sim. Você tá com dor de cabeça, você vai tomar o quê? Um remédio para dor de cabeça. Exato. Entendeu? Então ele quer emagrecer, então eu tenho que entender o porquê ele quer emagrecer, quantos quilos ele quer emagrecer, até quando ele quer emagrecer. Por quê? Tem outro viés também, porque ele demorou 10 anos para chegar nos 120 quilos e quer emagrecer 120 quilos em 3 meses. Não dá muito certo, né? Não dá muito certo. Exatamente. Tem que ser uma coisa real também, né? Você tem que fazer um planejamento real. Tem que ser uma coisa real. E aí eu ia explicar para ele, falar assim, olha, a gente vai tentar traçar essa meta, a gente vai tentar bater esse peso nesse determinado tempo que você tem, sim, tá? E trazer para você essa qualidade de vida para você com esse peso menor aí, tá tudo certo? Tudo bem, beleza. E é engraçado que tem gente que vai bater a meta, ela vai ultrapassar a meta, entendeu? Tem gente que não, vai bailar ali, ficou faltando 2 quilos, pô, mas ela tá satisfeita, por quê? A qualidade muscular dela sobressaiu. Porque a gente não pensa só no estético, né? Tem que pensar também no dia a dia, né? Na qualidade de vida dela. E a estética tá em alta, né? Oi, como tá, ainda mais com o TikTok, com o Instagram, acaba evidenciando mais. Ô, Eric, até aproveitando, Ricardão chegou, então eu vou pedir pro Ricardo, então. Tá com o ar-condicionado quente, a gente ia morrer aqui. Olha isso só. Ô, Ricardo, eu preciso que você, antes de mostrar o seu bumbumzinho, gente, quem tá assistindo aí em casa, coloca no vídeo agora pra vocês verem a loucura que o Ricardo está cometendo nesse momento. Aqui, mas não sabia se aguentava. Não, com esse volume muscular eu acho que não aguento. Então, o que eu ia te pedir pra você, que feio. O que eu ia pedir pra você é um pano. Boa noite. Um paninho antes. Não, boa noite nada antes. mais importante que Olha só. Boa. Mas depois o Ricardo traz um paninho, ou o Eric, por favor. Tudo bem? Porque eu consegui derrubar um monte de água aqui. Não sei quem tava assistindo viu que eu derrubei água, né? Mas pra gente poder arrumar. Mas enquanto o Ricardo vai se arrumando pra ele começar aqui conosco também, cara, eu perdi o que eu ia falar. Olha só, deixa eu voltar aqui no Ricardo, meu... né? Aí, não, porque o Ricardo traz essa... A meia dele. O Ricardo e as suas meias. Não tem como. Lembrei, a gente tava falando dos erros, né, da academia. Isso, da uma abordagem. coisa... Gente do céu. Vai lá se arrumar, Ricardo, vai lá se arrumar e volta aí. Zé, que a gente falou dos erros. Eu vejo uma coisa também, não só nas academias, mas também dentro da própria fisioterapia, a gente acaba vendo muito isso. Tudo muito protocolar, tudo muito receitinha de bolo, entendeu? Então você chega lá, você pede para uma orientação, né, de forma geral, pro profissional, veio o paninho aqui, obrigado, meu babador aqui. E é uma receita de bolo, igual para todo mundo. Sim. Daí não entra naquela periodização que
que você tava falando, né? Acaba não tendo... É assim, às vezes é melhor do que nada pra quem tá começando agora, mas ainda talvez não seja o ideal e pode frustrar a pessoa porque ela não vai alcançando os objetivos, Sim, né? e você vê que a periodização ela começa desde a sua abordagem. Já é Se na você- conversa, já é né? na No contato conversa. inicial. Por quê? Você já sabe a dor do cliente. Então, se você já sabe a dor do cliente, você já sabe o que você precisa passar para ele. Então, olha só, como a periodização, ela não só vem num treinamento, mas ela vem de lá desde uma anamnese. Sim. Porque se você não... Hoje em dia não tem mais anamnese. Tipo, entra lá, bom, coloca na esteira, faz 3 de 15, acabou, vai para casa, e é isso. E tchau. E, E boa. tchau. E boa. Até explicar pro Ricardo aqui o que a gente já tava conversando, trocando uma ideia. Dá oi pro pessoal primeiro. E eu sou o professor Ricardo Ambrosio e você está no... Físio Sem Limites aí. Só pra ele. Boa. Seja boa. bem-vindo. Fala, equipe. Desculpe o atraso, eu estava em funções paternalistas. Paternalistas ou paternais? E o trânsito de São Paulo que acaba atrapalhando um Cara. pouquinho também, né, cara? Mas então, como a gente estava falando aqui com o Zé, a gente está falando muito sobre periodização de treinamento, qual que é a necessidade aí de ter esse acompanhamento próximo, entender quais são as finalidades, os objetivos de cada pessoa, para não ficar essa coisa protocolar, receita de bolo, né? Olha, eu tive... Bom, eu treino faz bastante tempo, mas de verdade desde agosto de 2022. Foi quando meu pai faleceu, eu já devo contar essa história aqui mais de uma vez. Mas, E aí eu entendi que eu ia ficar com algum tipo de vício, eu falei, é melhor que ficar com vício de academia. esse é o ideal, é. Opa! E hoje ele é viciado, hein? Literalmente. E aí o que aconteceu? Ao longo desse Calma período... aí. Faz o double biceps aí. Double biceps pelos dois. Ah, moleque! Mas a minha lesão aqui faz parecer que tem 2 no mesmo braço. O parabéns. Aí o que aconteceu? Eu tive mais do que um profissional que me acompanhou, né? E, bom, todos fizeram as avaliações e tudo mais. Você já contou que o José é nosso personal? Sim, contei. Boa. Já. Opa! Quando eu encontrei ele na academia e mandei a foto pra ele, ele fez a avaliação, na verdade. Ele falou, pô, beleza, eu vou te passar um treino que você tenha que fazer. Ele começou a me explicar os músculos que eu precisava trabalhar pra organizar a estética inicial do que eu queria. Eu falei, caraca, mas tipo... Isso é um segredo que só você sabe? Porque ao longo dos anos ninguém quis fazer isso? Ou eu tinha que pedir pra alguém, meu? É a tal da abordagem. Então, na abordagem, pra você saber como tá acontecendo ali. né? Então, ele organizou o treino de uma forma que eu nem imaginava que tinha que ser organizada em relação aos músculos e parte dos músculos, na verdade, né, dos grupos musculares que eu precisava trabalhar para melhorar a questão estética. Ainda preciso. Então, isso acho que foi o primeiro grande elemento. E o segundo que você falou de periodização, antes de tê-lo como treinador, eu não tinha periodização. Tipo, era o treino e o volume, repetição, intensidade, Carga, tudo isso era mesmo, né? Durante 2, 3 meses aí mudava o treino. E aí ele me passou um treino, daí eu falei, nossa, mano, eu vou ter que tirar férias pra estudar, né? Pra entender como é que eu treino. Parada complexa essa daí. cara. Arrastou pro lado, viu o mesociclo, o microciclo lá e falou, oxe, o que na tá hora que ele me acontecendo? mostrou, eu falei, que é isso, mano? Quer dizer, eu não falei, eu só pensei. Agora você tá sabendo que eu pensei. Mas quando eu terminei o primeiro ciclo de 2 meses com ele, que eu recomecei o segundo ciclo, eu consegui progredir na carga de forma bizarra. Agora mesmo, eu tava com menos tempo, ao invés de fazer o treino corretamente com todos esses bisets, resting pause e as coisas lá que você coloca pra me matar, eu falei, eu tenho menos tempo, então eu vou aumentar a carga. Pô, eu praticamente com o treino de um humano normal, eu faço, sei lá, 55% a mais da carga do que quando eu faço o treino que você me passa. Que se eu colocar carga, eu não termino o treino. Então, a periodização, para mim, foi extremamente diferencial em relação à progressão de carga. E principalmente para entender que progredir carga, não... Treinar pesado não quer dizer que todo exercício tem que pegar o máximo de peso e aguentar muito. Porque você tem todo o volume, uma série de elementos. Então, assim, um monte de coisa que eu não sabia como fisioterapeuta e que para o meu cuidado e para a relação, não só do shape, mas em relação à minha lesão de ombro e tudo mais, fez total diferença para mim. Mas isso ajuda a dar também muito entendimento pra você também aplicar depois com os seus pacientes, entender a carga, porque eles estão em outro momento, né? Pra você conseguir fazer esse primeiro tratamento inicial para depois evoluir, né? Nossa, total. Para mim fez muita diferença. E eu não tinha experienciado isso com outros profissionais. Eu busquei vários. Não, cadê as palmas, Eric? que é isso, seu Zé Clementino aí? Obrigado. E é bizarro que às vezes eu falava assim, ô Rick, sobe pelo menos 2 quilos aí, né? Não precisa subir 5 quilos, 10 quilos. Sobe pelo menos 2, porque você já sabe, 2 vai dar diferença.
Imagine 2 kg de gordura no seu corpo. Já dá diferença. Rapaz, e como dá, hein? Pô, então vamos pensar Imagina lá na hora de... vamos pensar em progredir essa carga, mas com consciência, pra realmente não trazer uma lesão, né? Isso é bom, fico feliz. Isso aí. Zé, outra coisa aqui que é muito importante a gente saber também, porque treinar não é tudo. É lógico que fica fora da sua alçada de fazer uma explicação, mas com certeza você tem conhecimento próprio, né? e técnico para isso. O quão que importante que é a alimentação nesse processo? Porque você vê também gente treinando a semana inteira e daí a pessoa fala assim, cara, não tá dando certo. Mas daí você vai ver a geladeira da pessoa, você vai ver o extrato do cartão de crédito do iFood da pessoa, aí você começa a entender o porquê que ela não está tendo tanta evolução. Qual que é a relação, se tem uma proporcionalidade disso, do quão importante é a alimentação e o exercício? Lógico que os dois juntos fica perfeito. Mas como que dá pra dosar isso? Até pra você também não... Porque tem gente que não tem objetivo de ficar gigante, de ser super magro, quer ter uma qualidade de vida sem abandonar os prazeres alimentícios. Sim. Mas como dosar isso de uma forma adequada? Olha, é interessante que eu fiz um projeto com o aluno que ele ia casar. Né? Ele ia casar, acho que até postei, o Rick viu nos meus stories lá. Ele ia casar e aí eu falei pra ele assim, olha, eu não quero que você, né, se restrinja de nada. Tudo aquilo que você vai comer, diminui pelo menos 30%, 40%. Mas como assim? Pô, se você come 2 pedaços de pizza, come 1. Porque a pizza não vai comer a pizza inteira. E quem come a pizza inteira? Né? Eu tenho vários amigos. Então, foi uma pergunta própria, entendeu? Não vai comer uma pizza. Quer dizer, agora eu não tô mais, mas até uns meses atrás... Isso, então não vai comer uma pizza inteira. Por quê? Aquilo ali não é que você tá precisando de comer uma pizza inteira. Aquilo ali é uma vontade sua momentânea. Entendeu? Então, tipo assim, a galera tem muitas vontades momentâneas. De tipo, pô, passa 30 minutos fazendo cardio, mas vai, atravessa a rua, vai no McDonald's, compra um Big Mac. Aí eu falo, pô, cara, mas você tava... Literalmente, a academia ele fica comigo, atravessou a rua, tem um Big Mac. Tem um McDonald's. Eu treinava lá em Praia Grande, quando eu era atleta maratonista. Aonde que ficava a academia? Em cima do Mac, em cima do Habib's. Você vê. Praia Grande, de frente à praia. Maluco. Então, tipo assim... É difícil ali. Aí você pergunta pra aquela pessoa, mas você tava com vontade de comer aquilo? Ah, não. Mas me deu, tipo, sei lá. Eu olhei e fui lá comprar. Tipo, por impulso. Então a galera, ela Sabemos, né? Sabemos. A galera tem que entender que o acompanhamento nutricional é importantíssimo. É 70% dos seus resultados. Eu sempre falo para meus alunos, olha, vai na nutricionista. Passa na nutricionista. Entendeu? A linha, porque assim, quando ela passa na nutricionista, eu falo com o nutricionista, falo assim, olha, quantas calorias ele está ingerindo? Ah, está ingerindo 1.200 calorias por dia. Bom, beleza. Então eu vou montar um treino de acordo com essas 1.200 calorias. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou montar um treino de acordo com essas 1.200 calorias. Porque isso vai trazer, né? Vou tentar montar, né? E a gente sempre fala que a gente é uma estimativa. A gente nunca vai ter um treino que vai gastar 1.200 calorias ou não. Tá, é uma estimativa. E aí eu vou trazer... Acho que minha corrida de 11 km por dia tá gastando 1.000, viu? Porque, pelo amor de Deus. Dá uma fome, não dá? Nossa dá vontade de comer uma pizza? Inteira. Habitua depois? Você acaba de gastar menos? Não sei. O corpo acaba acostumando. Acostuma? Acaba acostumando, porque assim, aquilo que você, tipo... Tem que aumentar, então. E aquilo que você, tipo, vamos supor, ele faz uma maratona. Pra ele fazer uma maratona, ele, no café da manhã, ele não vai tomar um café da manhã reforçado, tipo, comer uma feijoada no café da manhã pra correr a maratona. Tudo aquilo que ele ingeriu em 5, 6 horas antes, virou estoque de glicogênio, virou energia pra ele poder correr essa maratona. Malha, ele vai acordar de manhã, comer 2 ovos mexidos ali, o que ele tá acostumado a comer, e vai fazer a maratona. A bananinha e o pãozinho já era. E vai levar o gelzinho, acabou. Mas e o que ele comeu? Por uma maratona, acho que mais de um gel. E o que ele comeu 5, 6 horas antes? Esse que vai ser o aporte, né? Isso que vai ser o aporte, né? O energético. Energia. Então, assim, a dieta é fundamental. Meu, quem tá treinando quer resultado, nutricionista. Pode passar que é 70% do seu resultado. Entendeu? Então, tipo, e aí eu falo, não se restringe. Tá com vontade? Come. Mas não come a pizza inteira. Come um pedaço, velho. E sabe que se passar um pouquinho do ponto, vai ter que dar uma esforçadinha. Vai ter que dar uma esforçadinha no outro dia. Uma compensada. Pô, tô com vontade de comer chocolate. Come um pedaço de chocolate. Não tem problema. É um pedaço. Não precisa ser a caixa inteira de bombom, né? A caixa inteira. Você postou o Zé aqui?
Postei. A Aline mandou pra mim. José foi, tá toda feliz aqui. Aí, ó só. Viu? Tem os fãs e vai aumentar os fãs Obrigado, agora. cara, Vai que aumentar da os hora. fãs. Eu falei pra ele que era o meu primeiro, viu? Oi? Ele tá mandando bem demais. Tá Quem? Eu mandando não bem. entendi. É o primeiro podcast dele. Ah, porra, não é animal. Tá mandando bem demais. Mas vamos lá. Pra gente já entrar aqui na reta final, Não, mas pera, eu essa é tenho dúvidas. Não tem, mas calma aí. Fala aí. Eu preciso, só pra eu completar minha parte de periodização Ah, entendi. aqui. Tá? Que legal. Cara, a gente tem algumas coisas, algumas novas modalidades, digamos assim, ou formas de treinamento que estão muito em evidência, principalmente na internet. O que ajuda, o que é bom e o que é ruim. Ou É no bom chat porque GPT, estimula, né? ou no chat GPT também, mas é ruim também porque às vezes não tem orientação adequada, né? E uma delas é o tal do HIIT, né? Que talvez é o treino de alta intensidade, intervalado. E o CrossFit, ou não vou nem falar CrossFit, porque CrossFit é marca, mas o cross training, né? Que às vezes pode te levar a um overuse, digamos assim, das articulações, da musculatura, por conta de um excesso de competição, tá? Sim. Ah, João, você tá falando mal? Não, não tô falando mal da modalidade, mas a gente sabe que muitas vezes é colocado dessa forma para as pessoas, para ir até o limite, acima da falha, digamos assim. Exato. E a gente já tá vendo que não esse é o ideal, ainda mais numa periodização. Como que você enxerga, então, essas modalidades e como elas podem ser incorporadas de fato, de forma eficaz nos treinamentos? Olha, eu acho muito legal as duas modalidades, principalmente o HIIT, eu gosto muito de usar, né? Só que assim, você precisa usar em momentos estratégicos. Não é todo dia, não é toda hora. Sim. Né? Senão vai dar um overtraining ou, cara, ele não vai aguentar. Se você fazer um treino de perna no outro dia para ele fazer um HIIT, ou no mesmo dia ele não vai fazer, ele não vai conseguir. Então, dependendo do objetivo do nosso aluno, beleza, é legal. Já o cross-training, eu acho interessante para quê? Para quem não tá mais, sabe, saturado da academia. Porque a gente sabe que a academia é empurrar, puxar peso e pronto, acabou. Beleza? Só que o cross-trainer, o quê? Ele vai trabalhar a ginástica, a corrida, vai trabalhar a força, vai trabalhar... que eu posso te falar? É muito mais multiarticular também, né? É muito mais dinâmico, né? Eu gosto de usar muito mais dinâmico. Vai falar inglês? Não. Não, mas é uma boa escola de inglês, de idiomas, né? Isso. Mas é muito mais dinâmico, por quê? Porque não é uma coisa monótona. Eu gosto muito dos... Porém, aí entra um viés, uma coisinha aí, porque o cross-training tem muita lesão. Por quê? É muito esforço, é muita repetição, né? É muito movimento repetitivo. É um volume muito alto. É um volume muito alto. E muitas vezes uma intensidade e uma carga muito alta. Exato. Tudo muito alto, na Tudo verdade. muito alto, né? Então tem galera que consegue fazer, e o legal do cross-training, tem alguma, eu já conheço duas academias, que eu já participei lá, que eu já fui, e eu perguntei como era a periodização. É uma periodização em bloco. O que seria uma periodização em bloco? Então a cada 2 meses, a cada, 8, 12 semanas, eles vão trabalhar X coisa. Vão trabalhar só força. A recuperação, no outro mês, periodização em bloco, aí bloco A, B e C, vai trabalhar só ginástica. Então só vai trabalhar só ginástica, só movimentos da ginástica. Então é legal. Agora, quando você trata de ir para uma questão de competição e tal, eu acho muito lesivo, porque é muita repetição, é muito movimento repetitivo. Já o HIIT não, o HIIT você tem que criar estratégia para colocar dentro do treino do seu aluno. Perfeito. Bom, tem, o tema periodização foi? Isso. Beleza. Seguinte. Vamos lá. Eu vou perguntar uma dúvida que para o João e para mim é muito pertinente à nossa realidade e para muitas pessoas que estão escutando será também em momentos diferentes. Eu vou primeiro contextualizar. Existem pessoas que vão se dedicar muito ao treino e terão períodos de alto estresse, períodos de alta demanda de trabalho e elas não vão conseguir treinar adequadamente. Eu estou sentindo, por exemplo, esse mês que meu estresse está elevadíssimo em relação ao nível profissional, por conta das altas demandas, e eu não estou conseguindo treinar adequadamente. Mas essa é uma situação. Então, quando você está num momento muito difícil, o que você pode fazer para garantir uma manutenção, ou qual que é a ideia? Você falou, eu estou num período de trabalho muito difícil, e aí progredindo para períodos de viagem. Pensando, por exemplo, daqui a pouco é a data do dia do fisioterapeuta. O João e eu temos, principalmente o João aqui, acho que vai sentir mais que eu, porque ele tem muitas viagens pelo Brasil e aí não consegue parar no lugar adequadamente, fazer os treinos.
que deveria naqueles 15 dias, às vezes. Às vezes não tem academia adequada, né? Não tem... Total. Ou também não consegue parar, ou quando para tá quebrado, né? Sim. E em momentos, por exemplo, que eu vou fazer agora uma viagem de 11 dias, depois eu vou fazer uma viagem que futuramente eu revelo pra onde, depois eu vou fazer uma viagem de 1 mês. E essa vai ser louca. Essa vai ser louca. Eu já tô procurando se vai ter academia ou não, mas nem sempre eu vou conseguir. Como que a gente pensa pra manter, pra evitar perda nesse período? Perda acho que vai existir, né? Mas o quanto mitigar isso daí, né? Sim. É entender a rotina. Vamos entender a rotina. Igual, esses dias eu tava conversando com o professor Ambrosio, ele me explicou das viagens, tudinho certinho, aí eu falei pra ele assim, bom, vamos parar pra pensar. Você consegue 30 minutinhos treinar dentro do seu quarto? Ou do apartamento onde você vai ficar? Consigo. Então a gente vai montar um treino pra você fazer ali naquele ambiente. Por quê? Não tem como você treinar, tipo, vou falar pra você, vou montar um treino, você ir pra academia em outro, sei lá, outro estado, outro país, outro continente, enfim, entendeu? Então entender primeiro a rotina. Vai ficar quantos dias? 11. Desses 11 dias, quantos dias você pretende treinar? Ah, pretendo treinar 7. Então beleza. Tem 30 minutos? Tenho. Aonde você vai treinar? Dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Vou montar uma estratégia de treino pra você fazer dentro do apartamento. Vai ter perca? Vai. Mas a gente tá em movimento. Foi aquilo que eu falei, você tá em movimento. Aí, ó. Entendeu? Movimento cura. Você tá em movimento. Pô, eu tenho uma viagem de 1 mês. Pô, legal, de 1 mês. É trabalho? É trabalho. Pô, mas e aí? Consegue pelo menos treinar? Não, não consigo treinar. Pô, então maneira na comida. Porque a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Pô, ele não vai conseguir trabalhar. Ou ele não vai conseguir treinar. Ele não vai se estressar à toa porque ele não tá treinando. E tá no estado flow de trabalho. Eu vou cobrar o meu aluno? Não vou cobrar ele. Ele tá naquele momento dele. Pô, e a questão do estresse, pô, ele tá estressado. Pô, não exige muito de você não. Vamos entrar numa semana recuperativa? Não se cobra muito, tem 30 minutos pra treinar, treina 30 minutos recuperativo, vai pra viagem, volta e a gente retorna à vida normal. Por quê? Porque é trabalho, tá tudo certo, a gente não pode pegar no pé da pessoa que é trabalho. Vai ter perca, isso é normal, tá? Isso é normal. Vai chegar um momento da vida que a gente vai ter que realmente pesar na balança. E é isso, é o momento que você tá passando. E eu não posso cobrar de você, porque senão você vai se estressar ainda mais. Boa. E uma outra pergunta agora. Uma curiosidade. Eu tenho amigos que todo mundo deve ver na academia, pessoas que são obesas ou que são obesas, mas não obesa mórbida e nem obesos sedentários. São aqueles obesos que praticam atividade física e que habitualmente têm o hábito, né, que habitualmente vão à academia e tentam zerar as máquinas. E os caras conseguem zerar as máquinas fazendo pouca repetição ou repetição de forma com execução feia, né? Ou às vezes fazem até uma execução bonita, mas não vão fazer um volume ao longo do tempo. Por que essa galera não fica com hipertrofia, cara? Boa pergunta. Bom, essa galera aí, eu sempre costumo falar assim, ela tem uma hipertrofia, só que ela tá escondida debaixo daquela capa de gordura que ela tem. Vou fazer uma comparação rápida. Aquela atleta de judô que foi campeã olímpica... Ela é super forte e ela tem bastante músculo. Sim, mas ela também tem um percentual de gordura elevado, Exato. Até talvez para bater a categoria, não Sim. sei. Mas isso não quer dizer que ela não tenha hipertrofia e a força ali embaixo. Ela tem força e hipertrofia. Olha só, ela tem força e hipertrofia. E aí ela é super forte. Mas para a categoria dela, exige que ela esteja naquele peso. Entendeu? Então, hoje, eu sempre costumo falar com um aluno meu que eu falo assim, existe alguns egos masculinos dentro da academia. Aquele cara obeso que vai pra academia e vai zerar a máquina, ele vai zerar a máquina. É normal. Só que ele se sente bem zerando a máquina. Coloca um peso a menos pra você ver. Ele não vai se sentir bem. E aí você vai explicar pra ele, ele não vai entender. Entendeu? Não é questão que ele não tem hipertrofia. Ele tem, ele vai exigir uma hipertrofia. Porém, o que ele precisa é um emagrecimento. Ele não pode pensar na hipertrofia. Pensa em uma bifurcação. Você vai... emagrecer ou você vai hipertrofiar. Por um obeso, ele tem que emagrecer, ele não pode pensar na hipertrofia. Ele tem que pensar na qualidade muscular, ele tem que pensar, mas ele tem que pensar o quê? No emagrecimento. Ele tem que entender que o processo dele agora é o emagrecimento. Vamos trabalhar a musculação, mas vamos trabalhar a parte do emagrecimento. Aí existe essa questão da pessoa, ela vai zerar a máquina, ela vai zerar, ela se sente bem. Ela se sente bem fazendo isso, pode ter certeza. Já tem alunos que se sentem bem. Uma coisa que eu vejo bastante é...
Como que eu vou explicar? Até pra eu não falar bobagem, né? Não, faz a sua pergunta, que eu vou reformular aí. Lá, Manda a sua que eu vou reformular aqui. Boa. Seguinte. Eu quero fazer uma colocação antes da pergunta. Esses dias eu vou até postar de novo. Eu estava me filmando, fazendo os exercícios, porque agora eu acho legal, eu quero ver como é que tá a execução, eu quero ver... Você não pega no seu pé? Não, porque eu acho da hora agora. Eu acho que eu demorei pra entender que eu mereço ter um corpo bacana, né? Por conta de ser do tempo que eu tive obeso, né? Demorei pra isso. E agora eu aceito isso, agora eu acho super legal. E aí, eu tava filmando... Ô, Eric, se liga, eu tava filmando minha própria execução. E eu tava fazendo resting pause, que ele vai explicar. Tava me matando, vai até o limite, morre, aí você vê estrelinha, aí descansa 10 segundos, aí faz de novo, vê estrela. Tento fazer de verdade, né? Aí beleza. Preta? Já fiz com o João, mas ele fica no celular quando eu peço ajuda. Cara, não, mas os 10 segundos vira 20? Ele tava passando, cara, o José tava passando, não sabia que eu tava filmando, parou. Não sabia. Pra me ajudar, mano. Aí me ajudou a terminar a série, ficou lá conversando comigo. Eu falei, caralho, velho, ele não sabia que tava filmando, né? E não era um dia que ele deveria me acompanhar ou nem me ajudar. Então eu acho que esses são os motivos que me faz ter mais certeza de que você é um profissional que consegue mudar a vida das pessoas, tal qual você tem mudado a minha, porque senão o meu esforço seria totalmente mal direcionado e eu não chegaria a resultados. Sim. Então, assim, acima da sua competência e acima de ser um bom profissional, porque isso é obrigação de qualquer profissional, esse seu comportamento de entregar além, de estar presente, de estar ali 5 da manhã, incentivando e motivando as pessoas, é um dos elementos que te torna alguém realmente diferente para as pessoas atingirem o objetivo delas. Obrigado. Parabéns, cara. Obrigado. Muito feliz de ter você no nosso caminho aqui, né, João? Muito obrigado. Eu falei pro João antes de você chegar aqui, esse contato humanizado eu gosto muito. Eu gosto de estar ali próximo, pegar no pé, mandar mensagem, como é que tá. Porque assim, isso vai me trazer algo tipo diferente das pessoas. E eu sou muito humano, entendeu? E eu não tava vendo que você tava gravando. E isso é o instinto meu mesmo. O professor Ambrosio tá falhando. Opa, vamos lá. Vambora. Porque esse é o meu novo dia. Eu vou falhar. É o dia inteiro falhando na academia. Como foi seu treino? Falhei miseravelmente. Quantas vezes? Todos os exercícios. Muito obrigado, Ambrosio. Fico muito honrado pelo seu comentário. Cara, acho que antes de encerrar eu queria fazer uma pergunta muito... Não era aquela. Não, é outra já. É outra já? Nem lembrei. Joga no chat GPT. Como fazer essa pergunta sem ser cancelado? Não, mas não era disso não era de poder ser cancelado. É que eu fugi o roteiro da pergunta mesmo e acabou perdendo. Não, tá bom, beleza. Mas outra agora. É porque o algoritmo, ele entende o que a gente tá vivendo. Sim. E eu estou vivendo uma época de fazer muito exercício. Então eu só tenho rios de 100 dias. De muito exercício. E daí você vê uns lá falando assim, você pra hipertrofiar, você pra crescer, você tem que chegar à falha em todas as séries. Outros falam não, você vai fazendo uma progressão de carga e o ideal é que você pode chegar próximo da falha, na terceira ou na quarta série, dependendo aí da sua periodização. O que de fato é a falha e como realmente considerar isso? Realmente. É uma dúvida minha, ótimo, mas eu sei que deve ser de muita gente aí, até porque se a gente pensar na fisioterapia, a falha dos pacientes chega muito antes do que a gente imagina, né? Então, para também entender o que a gente pode estar fazendo com os nossos pacientes. Sim, eu fico com seu segundo questionamento, chega próximo da falha. Porque você pensa assim, João, se você vai falhar no primeiro exercício, e os outros 4 que você ainda tem para fazer? Como é que você vai fazer? Você entendeu? Então, tipo assim, eu penso assim, eu não vou falhar no meu primeiro exercício. Eu não posso chegar. Eu tenho que fazer a progressão de carga até o limite que eu aguento. Se eu coloquei lá de 8 a 10 e na última repetição eu fiz 9, eu cheguei próximo da falha. Eu ainda tenho mais. Tenho mais 4, 5 exercícios para fazer. Então por que eu vou falhar no primeiro? Aí sim, porque se você pegar a periodização do professor Ambrosio, eu gosto de jogar o quê? Alguns estresse metabólico, né? Lá no final, algumas metodologias no final. Por quê? Eu já sei que ele já passou por um período já. E lá no final, eu quero assim, realmente, extrair o máximo dele. Então, chegar próximo da falha é o ideal. Isso é a minha visão, tá? Hoje em dia. Porque se você falhar no primeiro exercício, como você vai fazer o resto?
Importantíssimo. Mais algum questionamento? Não, acho que foi isso. Eu tenho uma dúvida ainda sobre o pessoal que vai zerando as máquinas. É mesmo? Não, porque assim, é uma questão... Você tá... Assim, Você ficou impactado com lembra isso daí, né, cara? não, é porque assim, é uma questão óbvia que eles vão hipertrofiar, né? A minha questão é, se eles hipertrofiam, eles vão aumentar o metabolismo. A não ser que eles continuem comendo, que eles aumentem o volume de alimento, né? Mas eu quero dizer assim, cara, eles não definem minimamente o braço. Você entendeu minha questão? Não é que você olha, que parece powerlifting, velho, que os caras que você fala, não, o cara do powerlifting, você sabe que ele pô, tem Explica tudo. pro pessoal que é o powerlifting, a gente sabe, mas fala pro pessoal. Talvez o powerlifting que eu quero dizer é aqueles caras que fazem o campeonato do homem mais forte do mundo, que os caras empurram caminhão, e levanta o tronco da árvore e vai jogando. Não, os caras são fortes e tem gordura também. Beleza, Exato. entendeu? Mas será que, por exemplo, para você ser forte e ter gordura, você tem que realmente ter muito músculo. Então, realmente, se você secasse a gordura dos caras, eles teriam um bíceps da hora. Sim. E pô, eles continuam assim. O que eu digo é que você vê a pessoa ali, às vezes ali, 6 meses na academia, 1 ano, e o cara não define um bíceps, velho. É isso que me chama a atenção, entendeu? É o Honda do Street Fighter. Tipo, o Honda... Cara, porque... Você gosta disso? Eu lembrei disso. Eu entendi. Ele iria, de alguma forma, pelo menos, dar uma secada naquela gordura mais localizada, sabe? Mas se você parar pra pensar numa pessoa muito obesa, acima de, sei lá, 250 quilos, ele zerou a máquina, ele tem hipertrofia e tal, só que a pele e a gordura, como é que fica? Não tem como você ver, né? Ele vai ter que precisar fazer alguma cirurgia pra tirar aquele excesso de pele pra você começar a ver o músculo, né? Ele tem uma musculatura dele, né? Pode ser que ele não define tanto como você tá imaginando, porque ele pode gastar a caloria ali na academia e ela pode suprir lá fora. Verdade, deve comer muito. É que eu fico impressionado. Calma. Mas eu também fico impressionado porque às vezes eu falo, olha o ego, toma cuidado com esse ego masculino, entendeu? Porque existe. Imagine você e o João treinando junto, vocês não se conhecem. Você tá pegando 40 quilos no supino, o João 20. Pô, mas se o João olhar pra você, pô, mano, o cara é do mesmo shape que eu, tá pegando mais. Não, você fala, vamos falar até num termo mais prático. Eu já vi quantas vezes na academia, vocês obviamente também, você vê uma mulher pegando mais peso, o cara olha, mano, O cara vai colocar mais eu peso. vou botar mais, eu não vou aguentar, mas eu vou. Entendeu? É? Então, tipo assim, olha só, é um ego. Hoje não é mais o exercício correto. Hoje é a quantidade de carga que eu posso pegar. E aí... Pra fazer a foto ou pra aquele fazer vídeo a de 2 foto, repetições. Ou às vezes faz uma repetição, posta lá e fala, tá pago. Então não é assim as coisas. Entendeu? Então, tipo, aquele A obeso... pessoa se engana, né? pessoa A pessoa se engana. Então, aquele obeso que tá ali zerando a máquina, ele se sente bem zerando a máquina. Se ele ainda não definiu, não nada, tá falhando em alguma coisa. Você acha que poderia ser volume? Não poderia ser o volume, pode ser uma alimentação, Alimentação. pode ser uma orientação, sabe? Ele Ou não tem um aeróbico acompanhamento, inadequado, um aeróbico inadequado, entendeu? Então tá faltando algo, mas ele se sente bem zerando aquela máquina. Cara, porque assim, o que eu tenho aprendido ao longo desses, vamos supor, tem 2 anos só de dedicação total mesmo, né? Já passou 1 mês, 2 anos. Dedicação mesmo. O que eu aprendi é que, velho, primeiro é difícil pra caralho. A primeira coisa que eu aprendi é difícil. Progredir de carga, não é? Tudo, tá ligado? E é muito louco, assim. E depois que, cara, realmente é alimentação, é o tipo de treino, é periodização, é muita coisa, cara, é muita coisa. Igual, você tá num período de estresse, você acabou de falar. Você tá conseguindo progredir de carga? Cara, assim, eu só progredi de carga os dias que eu não fiz os resting pause e as coisas, porque aí sobrava peso pra caramba. O leg press lá sobrou carga que eu colocava e não acabava mais. Eu falei, tá vendo? Ele tá acabando comigo. Eu chegava no leg press, eu quase não colocava carga. Agora que eu falei, hoje eu tô pouco tempo. Quanto? 400 e? Sem tempo vai 400. Sem os pesos, sem fazer o treino dele, aí eu pego 400 e pouco e faço de boa. Tá louco. De boa assim, faço. né? Faço. Olha só. Agora, se eu fizer o treino certo, aí, vamos supor, sei lá, quando eu chego no leg press, eu vou ficar em 300, talvez. Entendeu? E já é uma carga alta. Sim. É uma carga alta. Mas eu vou ficar em 300 tremendo, que nem uma vara verde lá, morrendo. De costas, então, o treino de costas, pelo amor de Deus, velho, não sei nem o que eu faço. Mas melhorou, vai. Não, eu tô achando maravilhoso. E aí eu percebi que realmente não importa mais a carga. Por exemplo, quando eu chego no supino agora, eu ponho 20 de cada lado, porque eu já fiz lá um resting pause no cross e depois eu vou fazer flexão. E na última,
eu tenho que pedir pra alguém me ajudar com 20 de cada lado. Por que você não troca o peso? Porque eu tô cansado. Por isso eu não trocava, tá ligado? E eu não me importo se alguém tá olhando e fala, puta, só 20 de cada lado, porque 20 de cada lado de supino é pouco. Só? Eu faço com 10 e já tô achando eu incrível, mano. Que isso? E isso acontece muito. João, você é muito forte, você só precisa pegar mais forte. Não, eu começo com 10, vou pra 15, vou pra 17,5. João, você é muito ainda forte. não me arrisquei no 20. João, você, eu vou repetir. lado. Gente, o João é muito forte. Só que ele chega na academia e ele não entendia a força dele, então ele pegava pesos Cada vez que eu vou treinar com o Ricardo, eu volto com uma progressão de carga maior. Não vai pegar o peso coloridinho, não, né? Mas quer dizer, é muito leve. Eu falava, João, você consegue? Não consigo. Pô, ele ia tentando. E eu ajudava e a execução tava certinha. Ele aguenta, sei lá, talvez 5. Tem coisa que ele aguenta o dobro do que ele imaginava que ele aguentava. Então a gente vai entender daqui a pouco. Você é muito forte, cara. Tô falando sério. Mas isso é engraçado porque, assim, as pessoas, às vezes, quando eu tô treinando, e eu sou baixinho, eu tenho 1,70 m, então tem gente que é muito mais alto que eu, muito mais forte que eu, né? Ele quiser alguma coisa com isso. Eu tenho 1,69 m. Ele tem 1,71. Eu tenho 1,70 m e às vezes eu tô treinando e aí, tipo assim, eu faço supino com 40, 45 cada lado, 47, e as pessoas olham assim e falam assim, mano, é mentira que você vai aguentar tudo isso, magrinho desse jeito. E é legal, porque assim... Adoro a humildade dele. Ao longo do tempo você vai desenvolvendo a força, né? Ao longo do tempo você vai, se você tem uma periodização correta, igual, tipo, Ambrósio, 2 semanas de força, depois assim, assado. Chegou lá, recuperação. Vamos voltar pra semana de força para saber se você consegue fazer com uma carga maior do que você tava nessa primeira semana. Então é legal isso porque assim, eu já venho de um treino assim, né? De uma periodização assim. Uhum. Então eu tenho uma certa força. Pô, se você colocar 50 cada lado, eu já não faço. Entendeu? Mas até 40, 45, 47, pô, eu consigo arrancar. Tem a barra ainda, né, galera? Vamos esquecer da barra, do peso da barra. O pessoal fala que não pode contar a barra agora. Galera, nunca se conta a barra na musculação, pelo amor de Deus. Não, mas um peso senão total. Sua conta nunca vai bater. Porque o peso total lá é puxado, rapaz. É puxado, a barra pesa 20 kg. Então é legal isso, porque 20 quilos. É isso mesmo? É aquela mais grossa. A mais grossa. Vou começar a falar Tem lugar que a barra fina pesa 9, sei lá. É de lá é grossa que ela é olímpica. Aquela barra é olímpica. Então pesa 20 quilos, acho que 20 a 22 quilos. Mas assim, é legal. Então melhor do que imaginei. Tá, pô. Se você fizer só com a barra, já dá pra contar. Já faz um... Já, mas é legal quando você vê uma força, tipo, desenvolvendo ali no aluno ali. Tipo, igual eu. Tipo, ninguém acredita que, tipo, pô, 40 quilos eu consigo fazer. Então, quando você vai treinar com outra pessoa que é mais forte, pô, caramba, pegou 40 quilos. Fala, pô, eu já tô acostumado com essa carga. Então, eu já venho de lá de trás. Mas eu comecei só com a barra. Pode fazer mais uma? Vai lá, Pode. Qual a diferença de fazer o supino no Smith e fazer o supino com a barra livre? Cara, porque eu não sei se aguenta mais peso, menos, se é mais fácil, mais difícil. Olha, eu empurro a barra, vai devagar, eu volto a barra que é a minha acabar. Isso é um trabalho do caramba, que eu não vou tirar o banco de alguém pra fazer isso, cara. Eu falo, é muito bom, João. Não, João, eu fiz com você vai mudar mudar a sua vida. É muito bom, é muito bom. Pega o treino dele, você passa tudo no Smith. Sabe por quê? Essa pergunta do Ambrósio é muito boa, porque foi tese do meu TCC na faculdade. Vou fazer ombro lá. Vou fazer bíceps lá, só pra... Não, bíceps não, mas a pergunta não, tipo, amarra a corda aqui, entendeu? Vou fazer tudo no Smith. Tem uma galera agora fazendo assim, né? Lá no Smith. Meu, você vê uns vídeos engraçados na internet. Pra pegar o lugar das meninas que pegam pra fazer o búlgaro no supino. Mas essa pergunta é muito boa porque foi uma tese do meu TCC. E graças a Deus, galera, a gente ficou em segundo lugar. Tá lá na Unicid, lá, você pode ir lá, entendeu? A gente conseguiu que ele seja estudado por outras pessoas. A gente ganhou o segundo lugar. Mas assim, quando você faz no supino livre... Certo? Só para você entender mais ou menos resumidamente. Quando você faz no supino livre, você vai exigir muito mais de força. Por quê? Você, além da carga que você está pegando, a carga da barra tem a carga de você equilibrar a barra. Certo? Existe um vetor de força aí para você equilibrar a barra, porque você está ação da gravidade. Sim. Entendeu? No Smith, não. Por quê? Tem as polias. Tem as polias, a barra é guiada, ela vai ficar muito mais leve. E tem a questão do quê? Da segurança. A tal da segurança. Quando você faz no Smith, você se sente mais seguro para colocar mais carga. Porque você sabe que se travar, você vai travar a barra. Mas esse trabalho de equilíbrio não ajuda a musculatura acessória, outras musculaturas em conjunto? Não. Quando você tá no Smith, a barra está guiada. Você tá mais seguro. Então, não, eu digo no supino, normal, livre. Não seria bom pra você também trabalhar outro... Não, você vai exigir... Estabilizadores, alguma coisa?
vai trabalhar estabilizador, mas você vai exigir muito mais força para trabalhar os estabilizadores. E a questão de tipo, pô, eu vou ficar com medo de descer 40 quilos cada lado. Se eu não subir, como é que eu vou empurrar? No Smith Não, não vai ter o Clementino ali pra ajudar Não, a subir, no né? Smith você pode fazer o quê? Só fazer isso aqui, ó. Travar. Acabou. Então tem essa percepção. Então, assim, por um trabalho de força, igual foi a tese do nosso TCC, realmente, o trabalho de força para você ter a percepção ali que você não tem, não gera medo, você gera mais confiança, né? Alguns alunos sobressaiu. Porém, mas quem ganhou muito mais força foi no supino livre. Por conta dessa questão. Perfeito, muito bom. Mas é legal, é legal. Zé, cara, a gente quer agradecer muito aqui a tua obrigado, presença. muito obrigado. Mas já deixando o convite para um novo episódio. Olha só. Um pouco ainda mais técnico junto com esse professor Ricardo, porque ele pergunta assim pra mim, como é que vai ser as perguntas? Eu falei, a sorte só que o Ricardo não tá aqui. Não, são dúvidas. Não, tipo assim, eu falei pra ele ali, pô, tô com medo, meu primeiro podcast, se eu falar errado, aí o cara vai fazer muita pergunta técnica, às vezes dá branco, fala, meu Deus. Cara, mas é ser humano, a gente vai errar, meu. Sim. E como eu tava falando, não somos nós que encerramos o podcast, já fica o convite pro próximo. Legal. Nós temos essa câmera aqui dedicada exclusiva para você. Opa! Para você poder deixar o seu recado, aquilo que você quiser, né, para as pessoas, qualquer tipo de incentivo, sei lá, a mensagem que você quiser, deixar o seu contato, né, o seu @ no Instagram, como te procurarem, né, porque você faz consultoria online, Sim. tem o personal presencial, né, provavelmente pro pessoal aqui de São Paulo. Bom, você tem todo esse momento aí para você poder falar com a galera. Quero agradecer a oportunidade, João, professor Ambrosio. Cara, professor Ambrosio, eu não tenho palavras. Às vezes eu olho para ele, às vezes dá vontade de abraçar ele e falo assim, cara, deixa eu dar um beijo nessa careca, isso. Careca sem entendem. Porque assim, é um cara que me abriu a porta, viu? Muito obrigado, professor Ambrosio. Quero agradecer a minha mãe também, a minha esposa Vanessa, que provavelmente ela vai assistir, ela tá lá torcendo por mim. Meu antigo professor mentor também, o Alex, né? Que me ajudou bastante nessa carreira. E agradecer aí a Deus, né? Por tudo que vem acontecendo na minha vida. E as pessoas aí que estão sempre me apoiando, me incentivando. Para que vocês quiserem me achar no Instagram, o meu @ é José Clementino, com 2 I, tá bom? José Clementino, tá? Telefone para contato é 971327381, tá bom? Beleza? E manda um recado para quem quer começar a treinar agora. Bom, se você quer começar a treinar agora, uma dica valiosa. Se você, tá com medo, vai 3 vezes por semana. E aí você vai aumentando a intensidade. Depois você vai passar para 4, 5. Por quê? Aquela pessoa que pensa em treinar 5 dias na semana, se ela não tem vontade, se ela não consegue sair do sofá, ela vai treinar 1 e nunca mais vai ir. Então comece com pouco. Se quer uma dica, comece aos poucos. Vai fazer uma caminhada, procura uma academia, começa a se cuidar, porque a 1 hora a conta chega. E se ela chegar, você vai gastar muito mais dinheiro, né, com hospitais, remédio e outras coisas, porque o que você pode fazer agora, entendeu? Lá na frente vai te beneficiar bastante. Perfeito, aquele nosso brinde. Opa! Valeu, galera, até o próximo episódio.